Carlos Sinimbu e sua esposa eram advogados em Fortaleza e, por conta de questões de segurança pública, decidiram ir embora para o Canadá e recomeçar do zero a vida. Carlos decidiu fazer o curso de Immigration Consultant em 2019 e, depois de um ano, passou na prova para tirar licença. Com todos os pré-requisitos em mãos, montou a Sinimbu Immigration, com o intuito de ajudar não só brasileiros, mas pessoas do mundo inteiro que, assim como ele, resolveram imigrar para o Canadá. Oferece o apoio e acompanhamento no sentido de analisar se o perfil pessoal do cliente se enquadra em algum processo imigratório e, caso se enquadre, atua como representante do cliente perante a imigração canadense. Os serviços mais comuns atualmente são acompanhamento nos vistos de estudo, trabalho, turismo, residência permanente e outros. A empresa visa continuar ajudando mais e mais pessoas a tornar o sonho do Canadá realidade. Olá, seja muito bem-vindo. Começando agora mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje o meu convidado é o empresário e empreendedor Carlos Sinimbu. Ele é o fundador da Sinimbu Immigration. Carlos, seja muito bem-vindo. Você que fala diretamente de Vancouver, no Canadá. Muito obrigado. Olá, Daniel. Prazer é todo meu, um prazer imenso estar aqui e espero contribuir com pontos positivos para quem deseja emigrar para o Canadá. Certamente, muitos assuntos para a gente abordar nessa edição do programa e, como você disse, esse assunto interessa demais os brasileiros. Bem, para começar, eu gostaria que você contasse, compartilhasse com quem nos acompanha em que momento da sua vida você toma essa decisão de deixar o Brasil, ir morar no Canadá e depois, já instalado no Canadá, você toma uma decisão nada fácil, né, de empreender, criar e fundar a Sinimbu Immigration. Conta pra gente como tudo isso aconteceu. Bom, em meados de 2016, eu e minha esposa éramos já advogados no Brasil, a gente morava em Fortaleza, a gente tinha uma filhinha, vivia uma vida relativamente boa, profissionalmente estável, mas devido a questões de violência urbana tão comuns no nosso Brasil, acho que todo mundo já deve ter passado por esse tipo de problema, a gente decidiu que não valia a pena a gente trabalhar e conquistar e derramar o nosso suor para conquistar nossas coisas e viver à mercê desse tipo de problema. Então a gente decidiu que seria melhor a gente buscar viver uma vida mais tranquila em algum outro país, certo? E aí eu já tinha um cunhado que era cidadão canadense já naquela época, e ele foi um dos que mais nos incentivou a vir para cá. E aí primeira providência que a gente tomou e que eu recomendo, inclusive, para quem tem esse desejo de morar em outro país, foi aprimorar nossos estudos na língua do país, no caso aqui foi o inglês, poderia ter sido o francês também, dependendo da província, mas a gente aprimorou nossos conhecimentos no inglês e menos de um ano depois a gente veio para cá, em agosto de 2017, eu vim com visto de estudo, vim fazer um college aqui na área de business, não era a área que eu era formado no Brasil, como eu falei, eu era advogado, mas eu vim para cá tentar fazer uma mudança na carreira e, enfim, imigrar é começar do zero, certo? Então, quando a gente chega aqui, a gente tem que começar realmente do zero, a gente tem que começar com aqueles chamados entry jobs, que são empregos que no Brasil seriam considerados subalternos, mas aqui todo mundo respeita qualquer tipo de emprego, isso aqui é muito interessante. Então eu trabalhei aqui desde em restaurantes até empresas de negócios mesmo, estacionamentos, vários empregos, até encontrar uma empresa que topasse, isso não é difícil de acontecer, mas até encontrar uma empresa que topasse ser minha sponsor no processo de imigração. E aí, depois que eu consegui a residência permanente, eu já poderia fazer alguns tipos de cursos que quem não é residente permanente não pode, e um desses cursos é justamente o de ser consultor de imigração. Então, fiz o curso para ser um Immigration Consultant. Depois desse curso, a gente faz uma prova, que é o equivalente, como se fosse uma prova da OAB.
para poder ser regulamentado pelo governo canadense. E então, depois de ser aprovado nessa prova, eu fundei a Sinimbu Immigration para ajudar pessoas que, assim como eu, um dia tiveram um sonho de vir morar no Canadá. Perfeito, muito bom, Carlos. Agora, eu gostaria de me aprofundar um pouco e entender mais do trabalho que é desenvolvido pela Sinimbu Immigration. Quais são os serviços que hoje a empresa presta para os clientes e como ela tem ajudado, né, essas pessoas a conseguirem realizar esse sonho? Bom, por enquanto, o maior número de processos de casos que a gente tem tido, a maior procura realmente são vistos de estudo. Pessoas que desejam fazer um college aqui, fazer uma universidade, e então, depois de concluir essa universidade, geralmente as pessoas pretendem continuar aqui. Então, as pessoas procuram a gente e a gente faz os outros tipos de visto, que são os vistos de residência permanente e, eventualmente, ao final desse período da residência permanente, o da cidadania. Agora, Carlos, conta para o nosso público quais são os requisitos que esse brasileiro que tem o desejo de morar, de trabalhar no Canadá, para que ele consiga a tão sonhada cidadania. Agora, eu acho importante também você destacar quais são as vantagens, né? Ok, primeiro é importante salientar que antes de se tornar um cidadão canadense sem ter nascido aqui ou sem ser filho de um canadense nascido fora do país, o aplicante vai ter que passar por um processo chamado naturalization. Os requisitos para se garantir a cidadania canadense, elas estão dispostas na Section 5 do Citizenship Act, que é a lei canadense, a lei da cidadania. O primeiro passo para esses aplicantes é justamente tornar-se residentes permanentes no país. Isso pode se dar de inúmeras formas e faz parte do trabalho do consultor de imigração identificar qual é a melhor forma de se conseguir o tão sonhado PR Card, que seria o Permanent Residence Card. Depois de se tornar PR, ele tem que cumprir alguns requisitos, sendo o principal deles o de residir no Canadá, pelo menos, ele tem que residir no Canadá cumprindo todas as normas, incluindo as normas fiscais, e pelo período de pelo menos 1.095 dias, que seriam 3 anos, nos últimos 5 anos, certo? Depois desse período, o aplicante vai submeter o seu processo de cidadania e depois ele vai submeter a uma prova onde ele vai ser testado sobre vários assuntos referentes à história política e militar do país. Também características culturais, geografia física e política, sistema de governo, além de vários outros aspectos. Depois disso, ele é submetido a uma prova de inglês, mas a nota mínima dessa prova é bastante baixa. Isso não é uma questão para se preocupar, até porque a pessoa já está morando aqui e já vai ter um inglês satisfatório. Caso ele seja aprovado em ambos os testes, o candidato é chamado para fazer um juramento, para cantar o hino canadense, e dali por diante ele é considerado um cidadão canadense. As vantagens são inúmeras, desde possuir um passaporte que é aceito na grande maioria dos países, a ter direito a inúmeros benefícios sociais que o Canadá oferece a seus... Perfeito, muito bom. Agora, certamente das pessoas que nos acompanham e que têm esse desejo, talvez algumas não tenham nenhuma relação ou ligação familiar, nenhum aparente direito à nacionalidade. Então, nesses casos, você recomenda o que para essas pessoas? Bom, primeiro de tudo, isso não é necessário, certo? Isso não se faz necessário. Talvez ajude não, certamente ajude no processo, mas não é necessário. Eu recomendo primeiramente buscar o serviço de um consultor de imigração regulamentado, porque ele vai poder analisar cada aspecto do seu perfil pessoal e familiar e encontrar, assim, a melhor estratégia dentre as inúmeras possibilidades de imigração para cá, para o Canadá. Cada caso ele é bastante específico, mas é bom salientar que os aspectos analisados geralmente são idade, educação, nível de inglês ou francês no caso, experiência profissional, se já estudou no Canadá, etc. Mas a principal dica que eu dou é procure um consultor regulamentado, porque cada caso é um caso, é muito específico. Perfeito. Agora, Carlos, para aquelas pessoas que têm um objetivo pontual,
como, por exemplo, empreender, abrir um negócio no Canadá. Quais são as vantagens para quem tem um recurso para abrir um negócio ou mesmo para comprar um imóvel com o objetivo de fazer renda? O que a pessoa precisa fazer para conseguir abrir esse negócio, uma empresa, um pequeno negócio ou até adquirir um imóvel com o objetivo de locar para férias de verão e por aí vai? O Canadá, ele é conhecido por ter um ambiente muito favorável para o empreendedorismo, certo? Os canadenses, eles são bastante receptivos com os imigrantes e principalmente aqueles que desejam contribuir com o crescimento da economia do país. Além disso, se você abrir uma empresa no Canadá, você certamente vai receber um apoio governamental, já que, além da economia ser sólida, o país tem vários programas e ações que estimulam o empreendedorismo. Um exemplo disso são os patrocínios, algumas empresas assinadas pelo governo para patrocinar novas empresas, e um programa chamado Startup Visa Program, que é um programa de imigração voltado para quem deseja começar um negócio por aqui. Além disso, as burocracias para iniciar um negócio por aqui são consideravelmente mais simples e favoráveis para o autônomo. Existem outros aspectos, como, por exemplo, o alto poder de compra do canadense, os salários, as pessoas aqui, os consumidores em geral, nem sempre buscam por produtos e serviços com menor preço, mas sim valor agregado. Então, se você cobra mais na sua empresa, mas se você tem um bom diferencial e qualidade, você certamente fará sucesso. Existem outros aspectos, uma concorrência, o Canadá não é como a China ou até mesmo como nossos vizinhos Estados Unidos, não é um ambiente extremamente concorrido, saturado em alguns setores. Então, com isso, o país se torna mais receptivo, né? E nenhum outro país do mundo oferece a possibilidade de imigração sem que o candidato receba primeiro um status de residente temporário, ou então que exista a condição de que a empresa seja bem sucedida. Mas o Canadá, sim, ele é preciso somente que o candidato assegure o suporte de uma designated organization, como eu falei, alguma empresa que possui autorização do governo canadense para investir em novas ideias de negócios. E aí seguiu o processo que é o nosso papel ajudá-lo nesse caminho. Isso aí, muito bom, hein? Informações importantes trazidas pelo Carlos Sinimbu, empresário e empreendedor que tem ajudado tantos brasileiros a conseguirem realizar o sonho de ter autorização do governo canadense para morar, empreender, estudar e chamar o Canadá de sua terra, né? Carlos, muito obrigado pela conversa, viu? Parabéns pelo trabalho, desejo sorte e sucesso nessa caminhada e já o convido para outras edições do programa. Até mais. Eu que agradeço, Daniel, e espero recebê-lo, você e toda a sua equipe por aqui pelo Canadá em breve. Com certeza. Faremos essa visita, vamos mostrar o lado empreendedor de brasileiros que deram certo aí no Canadá. Muito em breve faremos essa visita, amigo. Obrigado. De nada. Eu conversei com o Carlos Sinimbu, empresário, empreendedor e fundador da Sinimbu Immigration, uma empresa que tem ajudado vários brasileiros a se deslocarem para o Canadá com o objetivo de morar, estudar ou empreender. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.